Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório do DIEESE aqui em São Paulo. Bom dia, Victor. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. A gente vai falar com o Victor sobre a desigualdade salarial no Brasil e como ela contribui para a concentração de renda e o desequilíbrio social. O levantamento do jornal Estado de São Paulo mostra que 52% dos assalariados ganham 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.424, enquanto um grupo de presidentes das grandes empresas recebe até R$ 1 milhão por mês. De acordo com o jornal, somente no ano passado, os 10 executivos mais bem pagos do Brasil receberam R$ 400 milhões, valor 30% maior que em 2020. Em vários países desenvolvidos, a diferença é de apenas 10 salários mínimos entre os maiores e os menores rendimentos. É vergonhoso um levantamento como esse, né, Victor, que demonstra que toda a cadeia ligada ao trabalho sofre também de uma desigualdade absurda no país, não? Exato, Rafael. Os números falam por si, né? A gente vê essa desigualdade absurda na remuneração do trabalho, né? Nos salários dos trabalhadores em geral. Então, enquanto um grupo muito pequeno, né, a gente tem os dados ali, são 90 CEOs, né, que são os diretores executivos, os presidentes das empresas listadas na Ibovespa, tem uma remuneração que, em média, supera R$ 1 milhão por mês, né? A gente tem mais da metade, 52% dos trabalhadores recebendo apenas até 2 salários mínimos por mês, né? Então é uma desigualdade absurda, injustificável, né? Que é resultado desse neoliberalismo extremado que a gente tem no Brasil, né? Então um capitalismo totalmente desregulamentado que propicia esse quadro, né? Então, a gente tem também as empresas com pouca responsabilidade social, né? E isso gera concentração de renda, gera também desequilíbrio social, né? Pobreza, extrema pobreza, miséria, fome. Então, a gente observa que o mercado de trabalho também contribui para esse quadro, né, de absurda desigualdade social no país, né? Nós temos outros fatores que contribuem também para a desigualdade social, né, como uma tributação regressiva, né? Então, além da gente ter esses, né, que a gente citou aqui, os 90 CEOs das empresas listadas na Ibovespa, com esses salários, a gente sabe também que a renda só é tributada, né, até ali, se a gente olhar a tabela do imposto de renda, né, a última faixa de tributação é R$ 4.664, né, a partir do corte onde se passa a pagar 27,5% de imposto de renda. Então, um trabalhador que ganha 5, 10 mil reais, ele vai estar na mesma faixa de tributação desses altos executivos que ganham mais de R$ 1 milhão por mês, né? Então, isso também contribui para a desigualdade social no Brasil. Sem contar, né, Victor, que esses grandes executivos, eles têm assessorias tributárias que permitem que eles deduzam diversos gastos ou, enfim, rendimentos ao longo do ano do imposto que eles deveriam pagar. E outro fato que chama a atenção é o congelamento da tabela do imposto de renda, que causa mais essa distorção que você apontou aqui, né? Exato. Esse congelamento faz com que
o trabalhador assalariado, né, sobretudo com registro em carteira, que tem o desconto na fonte, né, já direto na folha de pagamento, passe a pagar cada vez mais impostos, né? Então, isso sem a correção e sem a criação de novas alíquotas, né, para tributar essas altas rendas, né, essas super rendas que a gente está verificando aí no levantamento publicado pelo Estado de São Paulo, a gente dificilmente melhora essa situação, né? E o que chama a atenção também, Rafael, é que esses números foram observados em 2021, né, durante a pandemia, né? Então, nós tivemos aí um crescimento de cerca de 30% na remuneração desses altos executivos. Por outro lado, a remuneração média, né, dos trabalhadores teve uma queda, a gente pegar nos últimos dados da PNAD, de mais de 5%. Então, a gente observa que durante a pandemia, em que pese toda a tragédia humanitária, né, a crise sanitária, mas também a crise econômica, então o baixo dinamismo da economia, a economia crescendo muito pouco, a gente tem uma ampliação da desigualdade, né? Uns estão ganhando, e ganhando muito, né, e ampliando seus rendimentos em 30%, enquanto, na média, o trabalhador tem perdido, né, o seu rendimento, além, claro, da questão do desemprego e da ampliação da informalidade que a gente tem verificado nesse último ano, né? É importante a gente sempre ressaltar, né, Victor, que isso é um projeto de governo, né? Isso não foi colocado de graça, né? Isso faz parte de uma cartilha neoliberal ou super neoliberal, hiper neoliberal do Paulo Guedes, que aprofundou ainda mais essas diferenças. E aí eu sempre lembro que é possível a gente mudar essa relação de coisas, e eu lembro também do ex-presidente Lula, pré-candidato, que fala que é preciso colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É possível modificar essa situação desde que tenha vontade política também, né? É possível. Eu acho que esse é um ano chave, né? O processo eleitoral que se avizinha vai ser de suma importância para que a gente consiga alterar, mudar essa situação, né? A gente observa que em outros países, em países desenvolvidos, a desigualdade salarial não chega nem perto do que a gente verifica aqui no Brasil, né? Então, é um indicador também, né, de desenvolvimento de um país, a diferença entre o maior salário de uma empresa e o menor não ser essa que a gente tem aqui, né, que às vezes beira os 1000%, né? Então, claro que no capitalismo sempre haverá algum tipo de desigualdade, mas ela não pode ser exacerbada como a gente está vendo aqui, né? Porque isso gera desequilíbrio social, né? E gera piora de qualidade de vida para a imensa maioria da população. Só para a gente terminar, vamos relembrar aqui um levantamento feito pelo banco Credit Suisse, que mostrou que em 2021, 1%, a fatia do 1% mais rico no Brasil tinha metade de toda a riqueza no país, e no mundo, as 500 pessoas mais ricas tiveram um crescimento de seu patrimônio líquido em mais de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né, Victor? É possível realmente fazer uma redistribuição desse dinheiro, porque ninguém vai conseguir utilizar uma quantia tão grande assim, enquanto outras pessoas passam fome e não tem nem onde morar. Chega a ser imoral, né? Essa concentração tão absurda da renda, né? E do patrimônio, da riqueza do país, né? Durante muitas décadas, né, se falava que o país precisava primeiro crescer para depois distribuir, né? Então que tinha que esperar o bolo crescer para depois dividir, né? E a gente viu que durante vários períodos o bolo cresceu e essa divisão nunca ocorreu, né, de forma justa, né? E os governos Lula e Dilma provaram que se você distribuir, isso
funciona como um fermento para o bolo, né? Então faz o bolo crescer mais rápido. Então a gente tem que tratar da distribuição de renda, inclusive como um dos motores do crescimento, do desenvolvimento do país, né? Então é importante a gente mudar, né, esses conceitos, né, para que a gente tenha um desenvolvimento com geração de emprego de qualidade e melhoria da qualidade de vida aí dos brasileiros em geral. Quero agradecer aqui a participação do Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do DIEESE aqui em São Paulo, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Vitor, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e até breve. Até breve. Conversamos com o Victor Pagani, são 7h27, hora de fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.